uma senhora, ela é vovozinha. E ela... Eu sei que se cada irmão vier aqui, tem algo para contar. Algo para contar da parte de Deus. Porque o Senhor tem sido realmente maravilhoso para conosco. Eu acredito que não tem ninguém que possa reclamar de Deus aqui. Até os mais novos que estão aqui têm recebido algo. Não é? Você entra, porque Deus levanta o ministério para isso, para cuidar. As pessoas às vezes não compreendem a extensão, mas eu estou tentando passar para os irmãos a profundidade do que isso é. Quando você se coloca debaixo de um ministério que Deus levanta, é Deus que faz aquilo para cuidar de você. Se você ler em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, que são os doutores, os mestres. E de versículo 12, para que ele faz isso? Querendo o aperfeiçoamento. De quem? Dos santos. O aperfeiçoamento dos santos. Então, por isso que você vê, para que serve o ministério? Para que Deus levanta o homem, o ministério, o ofício no homem? É por causa de você, da noiva, daquele que é dele, para cuidar do que é dele. Então, o ministério ele é levantado para o povo, por causa do povo. Então, quando vem a família, ela vem para baixo desse ministério e ela se submete àquele ministério, porque a ovelha, ela tem que se submeter, ela tem que reconhecer que aquele é o pastor. Você está me entendendo? E que ela sozinha não pode se defender. Quando o diabo quer pegar alguém, a primeira coisa que ele faz é tentar colocar na cabeça daquele alguém alguma coisa contra o seu pastor. Olha como é a estratégia desse sujo, desse demônio. Porque se ele coloca o cristão, a ovelha contra o pastor, ele fica sem defesa. Porque quem defende é o pastor. E aí, ele fica sem defesa e ele se torna uma presa fácil de Satanás. Não tem outro jeito da coisa acontecer. E não adianta, não é outro pastor que vai defender. Veja o que Paulo disse. Vocês podem ter muitos aios. Sabe o que é um aio? É aquele que cuida. Mas eu vos gerei em Cristo. Ele disse isso. Quer dizer, tem outros cuidando de vocês, mas nunca esqueçam que quem gerou foi eu. E tem muitos aqui que foram gerados debaixo desse ministério. Foram gerados, e eu dou graças a Deus por isso. Porque quando você é gerado debaixo do ministério, você cria uma afinidade, um vínculo com este ministério. E aí você não vai ouvir uma voz de estranhos. Isso é muito importante. Porque você vai ter sempre a referência do pastor que gerou você. E você tem afinidade com ele. Inclusive, eu quero dizer para você que aquele escritóriozinho atrás não é motivo de medo. Aquilo não é só para dizer, todo mundo que entra ali vai apanhar do pastor. Não. Ali é para você vir conversar com o seu pastor. Você tem liberdade de chegar ali, pastor. Eu vim conversar. Eu quero sentar nessa cadeira e quero conversar com o senhor. Eu fico feliz. Porque já pensou se todo mundo que entra é só problema? Coitado do pastor também, tem que ter uma dosinha dele. Você vai ali, senta, pastor, eu vim aqui só para apertar sua mão, lhe dar um abraço. Eu fico feliz. Porque tem gente que tem uma ideia errada do escritório. Diz assim, passou para o escritório, vai levar do pastor. Não, não é isso. Não significa só isto. Tem gente que tem até medo, passa até longe da porta lá. Né? Tem irmãos que passam até longe da porta, nem olha lá para dentro. Não é isto, irmãos. O pastor, ele eu tenho essa cara feia, como vocês veem,
Minha esposa às vezes diz, tu tem uma cara muito feia assim, né? Muito sério, parece que tu é ranzinza. Mas é só a cara, não sou assim também, né? Mas não posso mudar isso aqui, né? Mas a gente tem um coração que ama os irmãos, se importa, ora, se preocupa. E o meu desejo, irmão, é ser sincero. Eu tenho que fazer um esforço para ser. E às vezes a sinceridade faz a gente falar as coisas certas. E às vezes as pessoas se chocam com o que nós dizemos porque confronta a realidade deles. Mas você não sabe que quando o pastor faz isso, Deus está trabalhando através daquilo para salvar você e tirar você daquele problema. Não é? A verdade é essa. E Deus está trabalhando para te ajudar a tua família, colocar você em ordem. É assim que Deus trabalha. Então ele levanta um ministério e a família vem, se submete àquele ministério e fica obediente àquele ministério. Quer dizer, todas as bênçãos que Deus tem para o ministério, vai naquela família. Então você vê que o que mais são beneficiados é o povo. Ó, tem gente que quando eu comecei aqui, há 6 anos atrás, tem gente que já mudou de situação, mudou de emprego, está bem melhor, construíram suas casas. E o pastor agora que está colocando os tijolinhos da casa dele, depois de 6 anos. Já prestaram atenção nisso? Eu dizia assim, podia dizer, não, o pastor é o primeiro que está aproveitando o dízimo dos irmãos e tal. Não é? Mas não é. Aí você diz assim, o pastor está andando numa caminhonete. Mas você não sabe de onde veio essa caminhonete. Né? Eu tinha um terreno lá, eu vendi, todo mundo sabe que eu tinha um terreno, vendi, peguei uma parte, comprei um carrinho melhor. Aí, graças a Deus pelo irmão que tem aí, irmão Jaime, que disse, pastor, tem um carro aqui que é bom para o senhor dá o seu, vamos fazer o melhor. Aí faz um financiamento, eu sei porque Deus me deu esse carrinho para ir mais longe, mas já empurrei carro velho por aí, muito carro velho, que não tinha fundo. Primeiro carro eu não tinha dinheiro para comprar. Era assim, a gente sempre começa lá do zero. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês não sabem de certas coisas. Nós estamos bancando aquela obra de Ascurra. Eu estava falando aí para os irmãos lá em Blumenau. Do próprio bolso eu estou bancando sem nenhum retorno de Ascurra. Estou pagando um aluguel de um salão, com cadeira, com placa, todo mês bancando ali. E eu estou orando a Deus. Senhor, se fosse outro pastor, não estava fazendo isso. Estava fazendo culto na casa, não estava gastando dinheiro com aluguel. E a gente lá fazendo assim para ganhar uma almazinha. Já faz um tempo, quase 1 ano. E eu estou dizendo, Senhor, eu não me conformo. Eu estou tirando do bolso. O Senhor sabe que eu não vou buscando retorno, mas eu quero uma alma pelo menos. Aí já vai valer a pena. Mas Deus, eu sei que Ele já está estendendo a mão para nos dar ali, fazer aquela obra ir adiante. Esse é o nosso propósito, irmão, esse é o nosso trabalho. Você está entendendo? Por quê? Mas quem está sendo abençoado? É os irmãos. E eu me alegro quando eu vejo um irmão contar uma bênção, quando eu vejo um irmão prosperando, quando eu vejo o irmão mudando de emprego para melhor, quando eu vejo ele com a casa, eu fico feliz, eu digo, graças a Deus, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Porque Deus vai trabalhar através do ministério para abençoar você mesmo. É assim que Deus faz. Agora, o diabo não gosta dessas coisas e ele vai fazer qualquer artifício para que você, lá no meio do caminho, se estremeça. Ele vai mostrar alguma coisa, mas o irmão Brana diz isso na própria mensagem, que vai ser muitas vezes assim na nossa caminhada. Porque às vezes nós vamos confrontar com os nossos próprios problemas. E tem uma coisa, eleito você é, mas eu sou eleito, mas todo problema que eu tenho comigo, que não pode entrar lá, vai ter que sair. Eu não posso entrar lá com coisas que estão presas em mim. Eu tenho que entrar lá perfeito. Então Deus vai criar uma situação no meio do caminho para eu me libertar daquilo. E geralmente, para a gente ser liberto de certas coisas, não é fácil, não é assim num culto. Deus tem que raspar a gente mesmo, ralar a gente mesmo, para a gente
ter menos dessa natureza que nós temos. E se você observar, meus irmãos, cada um de nós temos o nosso porém. Você sabe que aquele rapaz oficial do rei da Síria, que era Naamã, ele tinha muitas qualidades, como nós temos muitas qualidades. Ele era um varão valoroso, ele era um soldado exemplar na guerra, ele tinha dado muitas vitórias para o rei da Síria, ele era um homem respeitado dentro da Síria. Aí a Bíblia diz, porém, ele era leproso. Acabou com ele. Quer dizer, ele é como muitos de nós somos. Se você vai ver, cada irmão tem muitas qualidades. Você vai ver, e às vezes eles dizem, pastor, a gente vê que o irmão é muita coisa, ele sabe, ele faz, ele é empenhado. Mas quando você vê, ele tem um porém. Uma irmã maravilhosa, tremenda, mas tem um porém. Eu tenho o meu porém. Quem aqui não tem? Só que eu não posso esquecer que eu sou um eleito e eu tenho que entrar sem esse porém. Agora, o porém de Naamã era a lepra. O rei da Síria não podia tirar a lepra dele. Mas tinha uma mocinha lá que ele trabalhava que disse, tem alguém que pode tirar esse porém. Quem é? É o profeta que está lá em Samaria. Se o meu Senhor se encontrar com ele, resolve esse problema do porém. Irmão, é só o profeta que pode tirar o porém. E essa mensagem veio para isto. Ela veio para equilibrar a nossa vida, a vida em casa. Por isso que o pastor bate nisso aí, forte. Porque se tem destroçadas lá fora, tem que ter uma normal aqui para trabalhar, para ser equilibrada diante de Deus. Ora, nós temos que andar na contramão do sistema. Será que nós temos que ser iguais lá de fora? Não! Deus não quer isso. Você não esqueça que você é eleito. Mas eu estava falando ontem para os irmãos ali. Quem é colérico vai ser sempre colérico. Aquele pavio curto, que não leva desaforo para casa, que quando fala alguma coisa atravessada ele já esquenta, já levanta a pressão, o sangue sobe. Isso não é defeito, isso é um traço de personalidade. E isso nunca vai sair de você. Não vai. Não, o caráter não, ele é formado. O caráter de uma pessoa, se ele é bem formado dentro de casa, com uma criação boa, com pai, mãe, com conselho, forma um caráter. Mas quem que teve essa chance de ter? Muitos de nós viemos de lares destroçados, pai e mãe que não se davam bem, uma coisa terrível, espíritos dentro de casa, agindo. E espíritos estão ali. Se você perceber que seu pai e sua mãe não se davam bem, eram separados, se separaram por algum motivo, não viveram, você cuide, você tem que ter sempre uma pessoa que se cuide sempre nessa área, porque aquele espírito vai também passar na sua casa. Ele vai visitar a sua casa para tentar fazer a mesma coisa no seu casamento. O pastor sabe disso, você sabe disso. O pastor sabe como ninguém das coisas, porque o pastor acompanha, porque o pastor é levantado para isto. E o pastor está vendo, olha, cuidado com esse espírito, o espírito estava na tua família, teu pai, tua mãe, veja que tem pessoas na tua família separadas, ele já foi em vários, já conseguiu separar, e ele vai tentar em todo mundo. Eu estou só dando um exemplo de um tipo de espírito, mas tem muitos outros. Se teve espírito de pai que se metia com mulheres na bagunça, aquele espírito vem na árvore genealógica, vai também pegar vai visitar todo mundo. E vai querer entrar em um para que seja também do mesmo jeito, bagunceiro, mulherengo.
Você está me entendendo? São espíritos que trabalham na árvore genealógica. E tem muitos. Você não pode ignorar isso. Isso está na Escritura. Deus visita as maldades dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. E isso está na Escritura de Êxodo 20, versículo 5. Agora, ele vai visitar nossa casa, mas graças a Deus que Elias chegou primeiro. E graças a Deus que nós fomos alcançados pela mensagem de um profeta, que veio para quebrar essas coisas, porque veio para colocar em ordem, tirar, colocar por terra, seja que tipo de espírito for, não vai ficar. Mas isso depende do seu posicionamento, das suas atitudes. E uma das atitudes que nós temos que ter é reconhecer quando nós estamos errados. Porque esse negócio a gente sempre quer empurrar para os outros a culpa. O marido quer empurrar para a mulher, empurrar para o filho, ele nunca é o errado, é o outro que é errado. Mas isso já vem lá do Jardim do Éden. Não é verdade? O Adão, Deus disse, Adão, ela disse, não, foi a Eva. Aí quando Deus Eva, ela disse, não, foi serpente. Irmão, isso, a nossa natureza é essa, a gente não assume. Mas quando nós somos humildes, nós assumimos. Não, eu estou errado. E não tem coisa melhor de você admitir. Porque não adianta a gente ser tão trombudo de dizer, eu estou sempre certo. Deus vai criar uma situação que ele vai te jogar com a cara no chão até você reconhecer, porque desse jeito você não entra lá, mas você tem que entrar, porque você é eleito. Como é que Deus vai fazer para te colocar lá? Ele tem que tirar aquilo. Então ele vai criar meios, situações, vai criar um desconforto, um problema. Ele vai criar algo na igreja, na tua família, algo que vai mexer, porque ele quer tirar aquilo. E graças a Deus, se ele criar, porque isso quer dizer que você é eleito. E ele vai tirar aquilo para você ficar sem aquilo que não pode te prender. E tem coisas, irmãos, que é difícil de sair de nós. Você já prestou atenção? Tem coisas que saem fácil, mas tem coisas que é difícil sair. Demora tempo. Porque aquilo está tão arraigado em nós, está tão preso com a nossa estrutura, que é difícil, aquilo está ali. E Deus está olhando, não pode ficar isso aí. Você entende? Quem era Moisés? Irritado, colérico, brabo. Aí o que é que Deus fez com Moisés? Ele precisava daquela personalidade, porque Moisés, esse tipo de pessoas na igreja, eles são importantes, você sabia? São as pessoas que tomam atitude. Os coléricos, os sanguíneos são os que tomam atitude. E Deus precisa deles. Inclusive, Deus colocou as pessoas desse tipo nos pontos chaves, nas maiores coisas que ele tinha, ele chamou esse tipo de pessoas. Só que essas pessoas sofrem mais. Elas sofrem mais. Pode ver que aquela pessoa que fala demais, ele sofre mais. Porque quem fala demais dá muito problema. Porque de vez em quando ele está em problema. Por causa da língua. O que é que Deus fez com Moisés para amansar ele? Moisés, vou te dar uma esposa, vai ser um presente para ti. E deu aquela mulher, né? Que era, como era o nome da esposa de Moisés? Zípora. Meu Deus, aquela era terrível. Se você pensa numa mulher que era uma vespa, aquela era 1000 vezes uma vespa. E Deus coloca ela, Moisés casa com ela. E Moisés casa, uma boa, mas meus irmãos, ela tinha coragem de lutar com uma serra elétrica. Diz o profeta. Aí você diz assim, mas por que Deus fez isso? É porque ele queria amansar aquele eleito para cuidar do povo dele, porque daquele jeito que ele era,
Não podia. Aí Deus vai e coloca ela, e ela do lado do Moisés. E o Moisés, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer com essa mulher? E você sabe que quando eles saíram de lá de Midian, eles levaram o Gerson, que era o filho deles, e Moisés não tinha circuncidado o menino. E quando o Senhor encontrou com Moisés no meio do caminho, Deus queria matar o Moisés. A Bíblia diz isso. Em Gênesis 3, Gênesis 4, Deus queria matar o Moisés. Aí a Zípora sai na frente dele lá, pegou o menino, ela mesma pegou uma pedra e ela circuncidou o menino. E jogou assim, tu és o marido sanguinário. Ela era desse jeito. Então hoje, quando eu vejo umas Zíporas por aí, eu até entendo. Um pouco eu entendo. É para amansar os Moisés que tem hoje por aí, né? Tem alguns Moisés que são muito meio sangue fervendo. Aí Deus dá uma Zípora para ele também, frenar ele aqui, né? E todo tempo ele, oh meu Deus. Mas um dia ele fica manso, como Moisés ficou manso também. E tem gente rindo aí, mas é verdade. Eu conheço alguns Moisés aqui dentro também da igreja, que Deus tem dado mais Zíporas para eles também. Tem. E eles não podem reclamar. É para amansar mesmo você. Você foi criado aí de qualquer jeito, meio a três pancadas, não teve ninguém para te ensinar. Aí Deus coloca uma Zípora. Mas você vê que Deus defende também. Quando a Miriam quis falar mal da Zípora, quando o Arão se juntaram os dois para falar mal da Zípora, Deus desceu e defendeu Moisés. Porque quando as coisas que Deus faz, eu não posso falar mal contra. Não posso, você também não pode. Você só tem que dizer, Deus sabe o que ele está fazendo. Deus não faz nada errado, ele faz as coisas tudo certo. E Deus defendeu e disse, vocês não podem falar do meu servo Moisés, porque ele é o meu profeta e cara a cara eu falo com ele. E Miriam ficou leprosa por causa disso. E teve que orar, e o Moisés teve que orar ao Senhor para Deus ter misericórdia da Miriam, porque foi falar da esposa de Moisés. Então você não fique falando da esposa de ninguém. Deixa ela. Se ela é uma Zípora, deixa ela. É porque o Moisés merecia. Mas tem umas outras que são Sara, né? Tem outras irmãs que são Sara. O pastor conhece. As Saras, as Zíporas. O pastor conhece, né? Então a gente sabe, Senhor, graças a Deus pelas Saras e graças a Deus pelas Zíporas também. É porque o Senhor está preparando o homem de Deus para isto. Você está me entendendo, irmão? Agora, nunca reclame. Não xingue, não esbraveje, não queira bater nela. Diga assim, graças te dou, Senhor. É porque o Senhor está me moldando. Abrace, beije ela, que um dia ela fica mansa. Quando você virar Moisés manso, ela também se amansa. Amém? É sempre assim. Deus está trabalhando conosco, irmão, de uma maneira como a gente nem imagina. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Você crê que Deus está trabalhando? Agora, nós temos que dar valor porque o Senhor está fazendo. Você tem que sempre agradecer a Deus. Graças te dou pela minha esposa, né? Entendeu? É sempre assim, irmãos. Porque quando você agradece, Deus entra em cena. E Ele corrige as coisas erradas, né? Por isso que eu digo para os novos casados, tenha paciência com elas. Você não vai querer cobrar dela uma coisa, você tem que ensinar ela. Ela não foi, ela precisou ser ensinada, ela nunca foi casada, ela está sendo casada agora. Ela nunca não cuidou de uma família, de um lar, de um esposo, ela está aprendendo. Então você tenha paciência, cuide dela direitinho, ensine ela. Não é? Eu tenho que entender a minha esposa que ela não é mais aquela de 20 anos, 30 anos. Agora ela é uma senhora, ela é vovozinha. E as vovozinhas criam umas manias. E às vezes eu fico olhando, eu digo, tu não tinha isso não antes. Quem é que está aparecendo essas coisas aí? Mas, às vezes ela está tagarelando. Eu digo, calma. Calma. Aí ela, é mesmo. Pronto. Aí se acalma rapidinho. E vai.
Você vai aprendendo certas coisas, porque um dia, vocês também, novas, vão ficar vovozinhas. E o seu marido vai ficar ranzinza. Se ele já é ranzinza hoje, pense 2 ou 3 vezes mais. Ele vai ficar ranzinza. E você já vai pedindo graça desde hoje. Senhor, me dá graça, me ajuda. Você ri, né, irmão Edson? Que coisa, hein? A irmã Dami é muito calada. Ela não fala nada. Mas quando ela me olha, eu percebo alguma coisa no olhar dela. Mas é assim. As coisas são desse tipo, meus irmãos. O importante é você saber que tem um pastor orando, tem um ministério que Deus levanta para cuidar de você e da sua família. E você tem que saber que se você se submete àquilo, Deus, ele direciona as bênçãos para você, porque você está submisso àquilo que Deus levanta para cuidar de você mesmo. Então você nunca deve se levantar contra um ministro que Deus levanta para cuidar de você mesmo. Ele é sua defesa perante o diabo, porque você tem que entender que quando um pastor chegar, às vezes até do pastor chegar na sua casa, não é a figura do homem, é o ministério que chega ali, o ofício pisou dentro da sua casa. Se tem algum espírito ali, ele já treme, às vezes ele sai correndo sem precisar orar. Não é pelo homem, não tem nada a ver com o homem, é o ofício que Deus envia lá para isso. Porque Deus está cuidando de você, você é ovelha dele, não é minha não, é dele. E ele vai usar o ofício para te ajudar, porque você é filho dele. Quem que Deus vai usar se não for as mãos de um homem, os olhos de um homem, a boca de um homem, os pés de um homem? Ele tem que ter uma representação aqui. Amém? É isso que você tem que saber. Quantas vezes eu já visitei lares que a gente chega, às vezes eu não estou sabendo de nada que está ocorrendo, eu não vou premeditadamente, mas a gente chega ali e uma situação acontece, e às vezes eu já saí e algo bom ficou ali, que você mesmo sentiu que algo bom ficou lá. Já experimentaram isso alguma vez? E às vezes eu nem fico sabendo. Mas é porque não sou eu, não tenho obra nenhuma, é Deus que está trabalhando, é Ele que está agindo. Você entende, meu irmão? Isto é muito bom. Isto é maravilhoso. E tem algo que você pode estar longe como você for, mas você está ali, obediente, submisso, pode estar 100 quilômetros de distância, não tem problema, o pastor não está perto, mas Deus está lá através do ofício, porque você está ali, submisso a isto. Por isso que o diabo não gosta. O diabo quer sempre fazer o contrário. Ele quer sempre agir do contrário. Ele põe a ovelha contra o pastor, pronto, acabou com ela. Não tem defesa, o lobo vem e come ela, pega ela e destroça ela. E aí o pastor depois diz, como é que eu posso? Porque quando a pessoa fica contra, não tem nada que o ministério possa fazer de bem para aquela vida. Não tem nada, não tem nada. Mas você vê que eu já entrei em lares que estavam em dificuldade, lares que o marido não estava se dando bem, lares que estava coisa terrível lá. Mas quando eu saí, ficou uma bênção lá e aquele capeta foi embora. Eu já vi casais olhar no olho do outro, depois de ter brigado e chorar e pedir perdão. E você vê que aí eu vejo o capeta sendo quebrado no meio, aí eu posso dizer, ó seu capeta, agora tu sai daqui. E ele bate em retirada, e o Espírito Santo desce, e pronto, a coisa vai para frente. É assim, meus irmãos, que nós temos que trabalhar. Nós não estamos aqui para fazer bonito, nós estamos aqui para outra coisa. A nossa fidelidade aqui é exercitar-nos na guerra. Quando nós viemos para a casa de Deus, eu estou treinando você para a guerra. Porque nós não fomos chamados para um piquenique, diz o profeta, nós viemos para o campo de batalha mesmo. E nós temos que saber que tem um inimigo que ele tem ódio de nós, mas também nós não gostamos dele não. Mas temos que identificar quando ele está dentro de casa, quando ele está entrando, quando ele está vindo. Por isso que eu digo, meus irmãos, são atitudes. Nós temos armas poderosas que nós precisamos utilizar. Nós temos a oração, como foi dito de manhã, nós temos a palavra, que é muito importante. O marido e a esposa dentro de casa sentarem. A gente tem tempo para tudo nesse mundo. Tem tempo para sair, para comprar, para isso, para aquilo.
Mas tem que ter um tempo para sentar na ponta da mesa, abre a Bíblia, leia aí um versículo, leia um parágrafo da mensagem. Aquilo tem um efeito dentro de casa. Conheço lares que a gente ensina, eles aplicam. Eu conheço lares aqui que toca a mensagem do profeta direto dentro de casa. Às vezes dorme ouvindo a mensagem do profeta, pregada por ele mesmo. Naquela voz há uma unção. Ele pregou debaixo de uma unção do Espírito Santo. Você pode ver, meu irmão, daquela pregação do profeta, você ouvindo aquilo, tira muitos espíritos da sua casa. Eu digo para você porque quando eu era um denominacional, a primeira vez que eu pisei na igreja da mensagem, que eles colocavam a fita do irmão Brana, me dava um repúdio dentro de mim aquela voz. Era verdade. O espírito religioso que estava em mim, aqueles espíritos errados que estavam em mim, tinham ódio daquela pregação. Eu não conseguia escutar aquilo. Por isso que hoje eu digo que tem uma unção que mexia comigo ali, aquele espírito errado ficava convulsionado dentro de mim, de ouvir aquela voz do irmão Brana. Hoje eu entendo por quê. Hoje eu amo ouvir a voz do irmão Brana. Ou com ela ligada dentro do carro, com a minha esposa, nós vamos ouvindo ele pregar. Que maravilha! O carro parece que vai flutuando. Porque há uma unção na mensagem do profeta. Arranca espíritos de dentro de casa, arranca espírito da vida de pessoas. É melhor ouvir o profeta do que ouvir um denominacional. Porque o denominacional muitas vezes está pregando, você não sabe que espírito está nele para pregar. Nem sabe que espírito tem, que ele está pregando aquilo. Mas o profeta a gente sabe que tem a certeza, aquilo vai ficar gravado no teu coração e aquilo vai resolver o problema dentro de casa, da tua vida, no teu trabalho, em qualquer lugar. Eu digo isso para você porque o irmão Brana pegou um espírito errado ouvindo um programa de uma rádio denominacional. Não sei se você já leu isso na mensagem. Mas o irmão Brana, ele mesmo, eu não lembro qual a mensagem agora, mas eu vou procurar para falar para vocês. Ele no carro ouvindo um programa evangélico, denominacional, depois ele disse, um espírito estava me pegando. Quando ele ouviu aquilo. Eu estou falando de coisas que a mensagem diz. Você entende, meu irmão? Por isso que eu prego dessa maneira, eu trago sempre a mensagem. Está sempre aberta para você, sempre conferindo a palavra de um profeta para nós, junto com a Bíblia. Vocês veem que eu trago a Bíblia e a mensagem. Eu não trago só a mensagem, eu trago ela e a Bíblia. Porque a mensagem é a Bíblia revelada para nós. E as duas juntas produzem um efeito tremendo, é por isso que sua vida está melhorando cada dia. Eu não me considero um bom pregador, não me considero. Tem pregadores muito melhores do que eu por aí, que pregam muito bem. Talvez até a gente aqui dentro de evangelista prega melhor do que eu. Digo para você. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em trazer a palavra, nem que seja na simplicidade. E já teve culto de eu ler parágrafo da mensagem que quando termina, o Espírito Santo está operando no meio do povo e eu fico até espantado de ver como a mensagem tem poder de fazer tanta coisa. Olha, é uma coisa tremenda essa mensagem. Ela tem efeito, tem vida nela. É por isso que o profeta disse assim, nesse livro aqui, ele diz, na revelação de Jesus Cristo, ele diz, o diabo odeia a revelação, mas nós amamos a revelação. Glória a Deus! Ele não quer que seja pregada a mensagem. Ele quer que invente qualquer coisa, que conte uma historinha aqui, que enrole você, mas não quer que pregue a mensagem. E ontem eu estava pregando esta mensagem aqui, ó, lá em Blumenau. Eu já preguei ela aqui para vocês. Estava falando sobre jejum lá. E li essa mensagem de confronto de Efésios com Josué, parágrafo 54. Quando o irmão Brana está falando de assuntos aqui, que está dizendo que nós temos que entrar em Canaã, tirar a espada e lutar. Essa Canaã é o Espírito Santo.
Porque muita gente, irmão, está como vivendo, eu fico preocupado muitas vezes com certas vidas de pessoas que estão na igreja, mas tu olha para eles, eles não sentem nada, não tem efeito nenhum para eles, eles estão do mesmo jeito, eles entram do mesmo jeito, saem do mesmo jeito. Pode estar caindo fogo, eles estão. Às vezes dá, glória a Deus. Eu me preocupo, porque eu já vi gente sair daqui e ir embora para o mundo, e depois eu ia atrás e ele dizia assim para mim, essa pessoa dizia assim para mim, pastor, eu não senti mais nada, eu nunca senti nada, eu estava lá, mas nunca mexeu comigo. O que é que deu? Foram embora. Porque nunca fez sentido. O que adianta a gente estar sentado aí e a palavra nunca fazer sentido na minha vida mais, nunca mexer comigo, não mudar nada, eu não sinto nada, não. O que adianta? Não tem sentido estar aqui. Então, tem coisas que não é Deus que nós temos que esperar, é nós que temos que buscar. Porque a palavra tem poder. Agora, todo culto o Espírito Santo desce, ele está, inclusive hoje ele está aqui. Agora, eu tenho que ir atrás, Senhor, tu está aqui, então eu quero sentir que o Senhor está aqui. E você vai, agora ele não vai negar, ele vai se manifestar, vai te abençoar, vai falar com você. Porque para receber, meu irmão, nós temos que puxar a espada. Foi assim que Israel conquistou a terra prometida. Puxa a espada e vai botando cada inimigo por terra, cada gigante por terra, cada muralha por terra. É suado. Não é numa vida qualquer, é suado. E o profeta diz que essa terra prometida é o batismo com o Espírito Santo. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor possa estar conosco. E você sabe que a arma que nós temos é a oração, nós temos a leitura da palavra, nós temos o jejum. E você sabe que Jesus jejuava, capítulo 4 de Mateus, foi jejum de 40 dias que Jesus fez. E depois enfrentou o diabo cara a cara. Mas quando ele saiu dali, a unção estava sobre ele. O jejum é para isso, é para te dar mais força. O jejum traz poder na oração e traz autoridade contra o inimigo. E eu estou encerrando aqui, mas eu vou dizer uma coisa que eu disse em Blumenau ontem. Grave isto. Baseado no que Jesus disse em Mateus 17, leia isso na sua Bíblia, Mateus 17, grave isto hoje, que você sabe que isso vai dar uma diferença para você hoje. Mateus 17, versículo 21. Mateus 17 fala da transfiguração de Jesus com aqueles 3 discípulos em cima do monte. Pedro, Tiago e João. E aparece Elias e Moisés. 9 ficaram embaixo que não queriam subir o monte com Jesus. Irmão Edson. Mas esta casca de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Tão simples. Às vezes tem irmão se batendo dentro de casa com problemas sérios. Às vezes tem espíritos que se estabelecem em famílias. Às vezes as pessoas estão se batendo com aqueles problemas e está tentando resolver na palavra, não resolve. Está tentando, já se descabelou e não vai sair e não vai resolver nunca. Porque tem certo tipo de espírito, certo tipo de casta que Jesus disse que só sai com a oração e com o jejum. Era um espírito familiar, porque se você ler esse texto, pegou uma criança, um menininho de um pai, e o homem levou eles direto aonde? Com Jesus, só que Jesus estava em cima do monte, se transfigurando, aí ele disse, bom, já que Jesus não está aqui, vocês são 9, eu quero que expulse o demônio do menino. Os 9 que não subiram com Jesus, não conseguiram expulsar. 9 discípulos, que já tinham recebido até a comissão, não expulsaram. E o pai estava brabo, porque ele disse, eu trouxe eles no lugar certo.
Vocês não são discípulos de Jesus? Somos. E por que vocês não podem expulsar? O pai estava querendo brigar e eles estavam carnudo lá, porque não tinham subido, queriam brigar com o pai, já saiu, queriam sair no soco com o pai do menino. Aí Jesus desce. E diz assim, ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Traz aqui o menino. Quando o menino chega diante de Jesus, o demônio pega ele. E o pai disse, muitas vezes ele tenta jogar ele na água, tenta jogar ele no fogo. Espírito só vem para causar esses problemas. E estava na casa dele. E ele era religioso? Ele era da igreja, que todo mundo de Israel era da sinagoga. Só que não puderam expulsar. A sinagoga não pôde expulsar, nem os discípulos puderam expulsar. Mas Jesus expulsou o espírito. E os 9 vieram perguntar, mas Jesus, o Senhor nos deu comissão naquele dia, nós saímos de 2 em 2, os espíritos saíam. Por que nós não podemos expulsar desse menino? Jesus disse, porque esse tipo de espírito, Jesus disse, essa casta não é um demôniozinho simples. Casta é uma família. Vamos dizer, era uma família de demônios, quer dizer, eram demônios territoriais, vários que estavam no corpo daquele pequeno menino. E Jesus disse, só com jejum e oração é que põe para fora isso aí. Então quando você vê que tem um problema, que você percebe que não está dando jeito, você vai brigar? Não adianta brigar com o espírito que não resolve, só vai ter problema mais ainda. Tem coisas que você tem que partir, para a oração, para o jejum mesmo. Aí aquele demônio não vai aguentar. Jejum é para isso. Mas tem pessoas que nem jejuar jejuam. Quando falam em jejum, já faz tempo que não faz um jejum. Já faz tempo que não faz um jejumzinho para o Senhor. Cuidado. Nem todo mundo vai expulsar demônios. Está na mensagem, eu encontrei, na mensagem A Voz do Sinal, parágrafo 32, irmão Brana diz assim, eu estou com a mensagem ali dentro, eu nem trouxe ela aqui, mas eu podia ler para você. Irmão Brana diz assim, um jejua e o outro vai lá e expulsa demônio, porque aquele está jejuando. Ele está falando da harmonia do corpo. Às vezes você não vai expulsar o demônio, mas você ora e jejua. E o outro vai lá e manda o demônio sair, o demônio sai. Não é nem a pessoa, não foi nem ele, foi por causa do outro que está jejuando. É tremenda essa palavra, porque nós somos assim, é para ninguém dizer que é o tal. E eu disse para os irmãos, eu só estou pregando aqui, pela misericórdia de Deus, por causa da oração de vocês e do jejum de vocês. Da irmãzinha que está lá orando pelo pastor, jejuando por ele, orando lá em casa. Aí o pastor vem e traz uma mensagem. É assim que o corpo trabalha. Amém? Então nós temos essa arma poderosa que Deus nos deu, que é o jejum. E o jejum, meu irmão, você tem que fazer ele direitinho. Eu sempre aconselho, comece ele no dia anterior. Eu achei interessante que ontem eu estava pregando em Blumenau e um jovenzinho, aquele que eu batizei, o Wellington, ele tem o quê? 12 anos, 13 anos, me perguntou, pastor, eu quero jejuar, me ensine como é. Olha só, que coisa bonita. E eu fiquei até maravilhado, digo, tu quer jejuar? Quero, Deus tocou no meu coração, eu quero jejuar. Mas eu não sei. Aí eu expliquei para ele, não, você começa no dia anterior, você antes de dormir, você faz a última refeição antes, e diz, Senhor, e você faz uma oração, lê um versículo da Bíblia e diz, Senhor, eu estou começando o meu jejum. E você pode ir tranquilo, você pode dormir, dorme, você já dorme naquela atmosfera do jejum. Quando acorda no outro dia, aí você estipula quantas horas você vai ficar do outro dia. Se é 1 hora, 2 horas, 3 horas em jejum, o tempo que você quiser. Isso não é obrigado, é livre. Só que você fica ali com um propósito com Deus. E depois, quando terminar, diz, não, vou fazer até aqui. Aí você vai lá, esteja onde você estiver. Se der para ler um versículo, você leia. E ore ao Senhor e entregue. Pronto, Deus recebeu. É simples, não é difícil. Se você pode se abster de água, fique sem água. Se pode, se não pode, a água não vai quebrar o seu jejum. Quem precisa tomar remédio, não quebra jejum. Remédio, para tomar o remédio que precisa, não vai quebrar o seu jejum, não quebra. Deus entende isto. Você me entende bem?
Não é problema. Não é problema. Mas é claro que quanto maior o sacrifício, maior é a bênção. Só que você não pode esquecer de uma coisa. Toda vez que você faz um propósito para com Deus, o diabo vem e se atravessa. Ele vem para fazer o quê? Roubar o jejum. Ele é especialista nisso. E ele vem no seu ponto fraco. Se você é nervoso, ele vai criar uma situação para você ficar nervoso e brabo para jogar o teu jejum fora. Sabia disso? Ele é especialista nisso. Então, aí é que entra o outro ponto, que é a vigilância. Porque se a pessoa não vigia, ele pode orar muito, orar. Quando vê, o diabo passa a perna nele, porque não vigia. A vigilância é importante. O que é a vigilância? É estar atento, observando, pedir para Deus o discernimento para saber quando é o diabo. Você diz, seu capeta, é tu que está aí, né? Só que hoje não, hoje tu não vai levar, eu estou esperto para ti. E põe ele para correr. Amém? A vigilância é importante. Por quê? Porque ela, acompanhada do conhecimento adquirido, ao ler a palavra e com a sensibilidade de uma vida de jejum, nos faz identificar os passos do inimigo, por mais audacioso que seja. Vigiar o quê? Nossas atitudes. Calar a boca, ficar quieto naquele dia, evitar falar muito. Né? Quem vigia percebe os mínimos movimentos. Percebe tanto o movimento do inimigo se aproximar, como também o afastamento da presença de Deus. Eu não sei se vocês têm esse sentimento, quando você está meio longe de Deus, um sininho bate, olha, precisa ler a palavra, precisa orar mais. Você já sentiu isto? O Espírito Santo mesmo vem e diz, olha, você está vacilando, você está se relaxando. E se você perceber, Éfeso significa almejado, mas também relaxado. Foi na era de Éfeso que a igreja começou a relaxar. Ela tinha o primeiro amor, mas começou a relaxar. E aí foi caindo. O espírito do anticristo foi detonando com a igreja, deturpando ela. E se tornou essa igreja, que você vê que é a igreja católica. Ela que era a original lá do Pentecoste. Mas por causa de relaxar, ficou desse jeito que você está entrando. E qualquer vida espiritual de qualquer cristão que relaxa, cai no mesmo problema. O diabo empurra espíritos, empurra outras coisas para adorar, leva a sua atenção para as outras coisas. Você continua na igreja, mas a vida já está totalmente desgraçada. O que adianta? Por isso que nós temos que sempre estar cuidando com a nossa vida espiritual. A gente percebe que certos tipos de coisa muda irmãos na igreja. Tu olha para eles, não é mais aquele mesmo irmão, não é mais aquela mesma irmã que era antes. Porque às vezes buscava Deus, orava mais, jejuava e o diabo só estava observando. Eu vou criar uma maneira de fazer você parar com isso. Vou te tirar da oração, vou te tirar do jejum e vou fazer você ficar. O profeta disse que é o espírito do anticristo que faz isso. Ele chega na igreja e faz dela formal e morna. E ela fica impotente, quer dizer, tudo que ele quiser fazer, ele vai entrando e empurrando espíritos lá para dentro. Empurrando espíritos lá para dentro. Devagar, ele não tem pressa. Ele vai empurrando espíritos lá para dentro. Mas ele disse que sobre esta igreja há uma comissão para expulsar o espírito do anticristo daqui de dentro. De dentro da minha vida, de dentro da nossa vida. E ele cria fantasias na cabeça da gente que não existem. Não existem. E às vezes ele vai te colocar contra o pastor, contra os irmãos, achando que todo mundo tem problema contra você. E não é verdade, porque não existe isso. Se a igreja é de Deus, ele está cuidando dela.
Eu estou com a mensagem das eras na mão. E eu estou ensinando para você como o Espírito do Anticristo age. Por quê? Porque ele fica observando, ele sabe onde... Ele fica observando, que maneira eu vou fazer para te arrancar disto. E ele cria uma situação e arranca mesmo. Mas há sempre uma esperança para voltar tudo de novo. E Jesus está aqui para fazer a obra. Nos levar de volta àquela vida que a gente tem. O Espírito Santo quer que a gente seja quente. Voltar à vida de oração, de jejum, passar por cima de qualquer coisa, porque o eleito vence qualquer coisa. E quero te dizer, se tem alguém que é teu amigo, é o pastor. É o pastor. É o pastor. Se tem alguém que quer o teu bem, é o pastor. Se tem alguém que quer ver você vencedor, é o pastor. Amém? É o pastor. Se tem alguém que quer o melhor de Deus para ti, é o pastor. Se tem alguém que está orando, é o pastor por ti. Saiba disto. Saiba disto. É nessa condição que eu quero sempre estar. Só que às vezes nós vamos nos confrontar frente a frente, olho no olho. Mas você nunca esqueça que o pastor é capacitado para ver além do que você está vendo. Isso é o profeta que diz. Deus levanta o homem e capacita ele para ver mais longe. E de um ângulo que você muitas vezes não está vendo. Mas o pastor está vendo. Pode ser que tenha alguém que não entenda bem isto. Mas porque você atua só naquela área. O pastor é o pastor, ele está olhando mais de cima, vendo todos os ângulos. Mas eu quero defender sempre a igreja contra os espíritos errados que vêm. Mas nunca esqueça, Deus está trabalhando em nós para nos aperfeiçoar. É Filipenses capítulo 1, versículo 6. E aí nós vamos orar e terminar. Filipenses 1, versículo 6. Saiba disto, isto vai sempre se cumprir na minha vida, na sua vida. Deus já fez muito comigo. E agora chegou a sua vez, a sua hora dele trabalhar com você também. Capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você tem certeza que Deus começou uma boa obra na tua vida? Você está feliz porque Ele começou uma boa obra? Então Ele nunca vai deixar essa obra na metade. Ele vai levar até o final, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai trabalhar para que você chegue perfeito lá no final. Ele sabe todos os problemas, todos os defeitos, todos os seus poréns. Mas aquele que começou a boa obra vai levar ela até o final. Até o dia do Senhor Jesus Cristo. Eu estou tão feliz por isto, porque Ele começou e está me aperfeiçoando cada dia. E vai fazer com você, se você é um eleito. Aleluia! Oh, que Deus maravilhoso! Então deixa vir as lutas, as provas, os problemas, deixa aparecer. É Deus me aperfeiçoando, porque Ele começou uma boa obra em mim. E você pode crer que quando você sair dessa, você vai sair melhor. Você vai ver. Puxa, você vai dizer, mas como eu andei? Olha o que Deus fez comigo. Eu era daquele jeito ruim, mas eu não entendo como é o que eu era. Mas hoje Deus está me aperfeiçoando. Vamos ficar de pé. Graças a Deus. A irmã Yara pede oração por seu esposo. Ela está pedindo por ela e pelo seu esposo. Completamos 31 anos de casados, dia 8 que passou. Que bênção, né? Maravilha. Pedi de oração pela minha família e do irmão Fábio. Agradeço de coração a igreja, do seu irmão em Cristo, irmão Mário.
Peço oração pela esposa do irmão Aristides, lá de Rio do Sul, que amanhã terá uma prova do concurso público. Que Deus abençoe ela. Só Jesus que pode fazer. Ela tem dificuldades, eu sei disso. Mas um dia ela conseguiu um emprego dentro da prefeitura. O pessoal rejeitaram ela. Disse, a senhora não pode trabalhar aqui. E ela orou ao Senhor, e o Senhor disse, volta lá. Volte lá. Quando ela chegou de volta, uma outra pessoa disse, não, a senhora vai trabalhar sim. Pode falar com a fulana. E ela foi falar com a mesma mulher que tinha rejeitado ela, mas agora tinha dado uma ordem lá de cima e colocou ela. Porque o Senhor é maravilhoso. Vamos orar por esses pedidos? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós queremos orar pela irmã Yara, pelo irmão Ademir, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, ajudar este casal. 31 anos, que coisa maravilhosa, é uma vida juntos. Se eles estão até agora, eu sei que o Senhor é poderoso para sustentar. Passaram já por cima de tantas coisas, tantas lutas, tantas provas, mas graças a Deus que a nossa irmã está aqui, e eu creio que brevemente ele estará também. Nós podemos já ver pela fé que o Senhor está fazendo uma obra nesta casa, e eu sei que o Senhor está movendo o seu braço forte, eu sei que a nossa irmã está orando ao Senhor, e sei que o Senhor a ajudará. Senhor, ajuda este casal, que o Senhor segure na mão e prossiga ao lado deles, fazendo as suas obras dentro desta casa, as obras completas do Senhor. Pai, olhe para o irmão Fábio, Senhor, a família do irmão Mário, o irmão Fábio também que está enfermo, Senhor. Ontem eu vi, ele estava bem, mas não sei o que aconteceu, mas o teu braço é forte e poderoso para ajudar o nosso irmão e dar vitória a ele, meu Pai. Eu te peço que ajudes o nosso irmão, que dês força, que dê graça, que ajudes, que levantes, que fortaleça, meu Deus, a família do irmão Mário. Graças te dão pela sua esposa, que o Senhor tem libertado. Pai, tu és fiel em suas promessas, e nós lhe agradecemos por isto, Senhor. Olha a esposa do irmão Aristides, que amanhã passará por aquela prova de concurso. Ajude a nossa irmã, seja com ela o anjo do Senhor, para abençoar, para dar vitória, para, Senhor, fazer com que a tua serva, meu Deus, seja aprovada, porque há uma necessidade, e o Senhor conhece todas as coisas. Ajude-nos aqui, Senhor. O Senhor sabe das nossas dificuldades que temos. Cada um de nós temos um porém, mas nós colocamos nossa vida em tuas mãos, para que nos ajude a ser submissos à palavra, ao ministério, e que o Senhor trabalhe através do ofício ministerial em favor das nossas vidas. Eu te agradeço porque tens abençoado a vida dos nossos irmãos, tem ajudado eles no trabalho, tem dado para eles bênçãos, tem ajudado em casa, meu Senhor, tem ajudado na família, meu Deus, na vida espiritual. Oh Deus, nós estamos tão felizes e alegres porque o Senhor tem cuidado verdadeiramente de nós. Nos ajude a entender, meu Deus, que nós precisamos que tantas coisas sejam tiradas ainda de nós, que desse jeito não nos entraremos lá, mas que o Senhor tenha liberdade para arrancar o que é errado, arrancar o que não tem que ficar, meu Deus, e colocar aquilo do Senhor em nós. Senhor, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, oh meu Deus, a natureza do Cordeiro em nossas vidas, e nós veremos vidas transformadas, vidas que serão realmente uma bênção diante do Senhor. Pai, toma-nos em tuas mãos, dá-nos uma semana abençoada, que prossigas ao nosso lado. Ajude esta família de Blumenau que veio, do irmão Claudemir, Senhor. Nossos irmãos estão aí, Pai, trabalhando, labutando, se esforçando, vindo. Eu creio que o Espírito Santo está agindo na vida dos nossos irmãos. Pai, que o Senhor continue abençoando a vida deles, a vida de Dinaldo, Senhor. Ele precisa do Senhor. Pai, ele está, Senhor, se agregando a esta família. Tu precisas ajudá-lo, revelar para ele esta palavra, porque só o Senhor pode fazer isto, meu Deus. Ajude o irmão Moacir, Senhor, que está aí, que veio assistir este culto. Eu creio que o Senhor tem abençoado a vida do nosso irmão, seu lar, sua esposa. Ajude, dê vitória a ele, Senhor, que o Senhor prossiga ao lado do meu irmão, que o Senhor segure em sua mão e dê uma vitória completa. Dá-nos vitória em todos os sentidos, e também a mim, minha esposa, que temos esta viagem a fazer, que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, nos proteger, o anjo do Senhor esteja ao nosso lado, que nós possamos ir e voltar na tua paz e guardados debaixo de tua mão. Nós entregamos tudo diante do Senhor em nome de Jesus. Quantos dizem amém?